Olá, pessoal. Eu volto aqui para falar hoje novamente do senhor Fernando Henrique Cardoso. Desta vez eu quero mostrar claramente porque eu considero que o currículo do Fernando Henrique, que é um excelente currículo, foi um excelente currículo, não é? Uma pessoa que foi realmente um líder no país, porque Fernando Henrique é um homem que mostra caminhos, leva seus liderados pelo caminho que ele escolhe. É diferente, por exemplo, do Lula. Lula nunca foi líder político. Lula, ao contrário, é liderado pelo povo. Ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Então, quando alguém diz que Lula é um líder político, não é verdade isso. Líder é quem faz ao contrário. É aquele que, mesmo contra o povo, ele mostra um caminho e faz com que o povo siga. Tem a capacidade de induzir, levar o pessoal a seguir o caminho indicado por ele. Lula não tem essa capacidade. Lula nunca foi líder. Ele é carismático, ele é popular, mas não líder. Tá certo? O Fernando Henrique, sim, foi um líder. Para mim, o Fernando Henrique, que é um esquerdista, se diz democrata, e está a todo instante fazendo louvor à democracia, cometeu um erro capital. E esse erro capital não permite que historiadores o coloquem como presidente brasileiro democrata. O erro capital foi quando o Fernando Henrique estendeu o mandato presidencial de 4 para 8 anos. Naquele momento ele agiu exatamente como o ditadorzinho de republiqueta de banana, como Evo Morales, como Maduro, como Chávez e outros mais. Então, naquele momento, ele se igualou aos piores líderes da América Latina. E além disso, eu acho que a situação de hoje está toda relacionada com esse erro. Se o Fernando Henrique fosse um estadista, como alguns acham que ele é, erroneamente, ele poderia ter estendido o período presidencial de 4 para 8 e dito que só valeria para o próximo presidente da República, era ser eleito. Ele então elegeria o Serra, né? Em 2002, elegeria o Serra, porque o Serra estava com um prestígio muito grande em função da brilhante administração que ele estava fazendo no Ministério da Educação. E evidentemente eu acho que Serra, com a capacidade que ele tem, o conhecimento que ele tem da administração pública, ele faria um bom governo e seria reeleito. Então ficaria 8 anos no período. E dali, com o prestígio talvez, com toda a boa administração dele, ele poderia eleger novamente quem? O Fernando Henrique. E o Fernando Henrique ficaria mais 4 anos e se reelegeria novamente. Se isso acontecesse, olha só, Lula, Dilma e Temer jamais teriam assumido a presidência do Brasil. Jamais cometeriam o estrago que cometeram com a economia brasileira, com a moral, com a destruição da moral do país, com a corrupção que aconteceu. Jamais aconteceria da maneira que aconteceu. Então, para mim, este erro do senhor Fernando Henrique é responsável pela situação econômica e social que vivemos atualmente. Sobre o Aécio Cunha, o Fernando Henrique é fundador do PSDB, é um presidente de honra do PSDB. E as coisas só acontecem no PSDB de acordo com o que o Fernando Henrique quer. Será que o Fernando Henrique não sabia tudo o que está acontecendo com o Aécio? Precisava Aécio cair na esparrela e mostrar claramente, né, que ele estava pedindo dinheiro ao JBS? E outra coisa, mesmo que não soubesse, ficou sabendo naquela hora. E por que manter o Aécio Cunha no PSDB como presidente do SDB? Seu Fernando Henrique, a resposta para isso é ser conivente. Ele é conivente com o que está acontecendo. Ele é conivente com a obra de arte do senhor Aécio Cunha. É um dos maiores responsáveis por isso, porque ele é o presidente, é o homem que tem uma liderança quase que absoluta sobre o PSDB.
e ainda mantém o Aécio Cunha até hoje no PSDB? Isso é um absurdo. Bom, outro lado é que, se nós olharmos as indicações políticas para o presidente do Brasil, do senhor Fernando Henrique, é um negócio bem claro. Ele não está interessado no desenvolvimento do país, nenhum candidato que tenha a possibilidade de dirigir o país bem, que tenha a formação, a experiência de um administrador de grande potencial para levar o país para um futuro melhor. Ele não pensa nisso, ele pensa em ganhar as eleições. Por exemplo, agora ele estava querendo Luciano Huck para ser candidato pelo PSDB a presidente da República. Luciano Huck? Quem é Luciano Huck? Um apresentador de televisão. Um garoto propaganda de carros de luxo. Que experiência tem o Luciano Huck no seu currículo que o permite, que o coloca na disputa pela presidência do Brasil? Nenhuma, tem nenhuma. A única coisa que o Fernando Henrique vê é que, como ele é apresentador de televisão e da Globo, seria muito fácil espalhar a popularidade dele e com isso vencer uma eleição. Quer dizer, ele não pensa a respeito de uma pessoa com capacidade técnica, capacidade administrativa, experiência de administrador, e principalmente administrador de coisas públicas, para levar o país para frente. Ele pensa em ganhar eleições. Isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, depois de Luciano Huck não ter aceito, ele fala sobre a Marina da Silva. Achava que Marina da Silva era um grande candidato e que o PSDB devia conversar com ela. Marina da Silva é aquela pessoa que não tem nada no currículo que diga que ela possa ser uma presidente do Brasil, ou uma presidente de qualquer coisa. Uma pessoa, a experiência dela vivida publicamente é um desastre, não tem nada que possa ser colocado. Ela passou 8 anos como senadora, ministra do Meio Ambiente, e não fez nada absolutamente registrável. Nada que a indique que ela é uma grande candidata para presidente da República. O senhor Fernando Henrique é um desastre. Ele só pensa em ganhar eleições. E eu tenho a impressão que ele pensa em escolher candidatos que ele venha a ser um tutor daquele candidato para administrar o país. Felizmente não aconteceu nada disso. Sobre Lula, o Fernando Henrique tem uma admiração pelo Lula. Tanto é que quando ele passa o governo dele para o Lula, ele ficava muito orgulhoso de passar o cargo para o Lula, porque o Brasil, com o Lula, ia mostrar ao mundo, aliás, o Lula ia mostrar ao mundo que o Brasil é um país que pode trazer gente da classe baixa para ser presidente do Brasil. Ué, e a capacidade? E o currículo? E a formação educacional? Ele olhou sobre o Lula para dizer isso? E qual foi o resultado que deu? Lula mostrou ao mundo que o Brasil, um país incompetente, que elege analfabetos, ignorantes, sem nenhuma experiência para ser presidente de um país em pleno século XXI. E aconteceu o que era esperado de acontecer, o desastre total. Agora ele está dizendo que tem pena do Lula na cadeia é prejuízo para o Brasil. Ué, Lula solto é favorável ao Brasil? Um cara que rouba da maneira que ele roubou? Um cara que, com provas testemunhais, provas documentais, tudo provado que é um grande ladrão. Ele está na cadeia merecidamente, legalmente. Esse é o Fernando Henrique. Né? E ainda mais agora, vai para Portugal jogar contra o Brasil, dizer que não confia no Bolsonaro e que Bolsonaro é um fascista. Esse é o Fernando Henrique, que outro dia reclamava disso, das pessoas que falavam lá fora sobre o Brasil. Quer dizer, é um cara que não mede consequências para estar na mídia e para tirar vantagens. Mas isso está sendo um tiro no pé. E está mostrando que o Fernando Henrique, apesar da idade, ainda tem aquela mentalidade infantil, juvenil, de ser contra, né? De ser esquerdista. É lamentável.
final de carreira do senhor Fernando Henrique. Está jogando o currículo dele na lata do lixo. Bom, a conclusão que eu tenho é que o senhor Fernando Henrique inicialmente dá uma grande contribuição para o Brasil, né? Principalmente no seu primeiro período de governo, as reformas que ele fez, etc. Tal, mas depois disso sai cometendo erros atrás de erros e jogando aquele currículo que foi construído, eu acho, com grande esforço, está reduzindo a zero, ou negativo, valor negativo. Se não parar, é bom que ele pare por aí. Fernando Henrique, para! Você não tem mais condição de interpretar o Brasil de hoje. Você perdeu. Você foi um grande perdedor de eleições. Você ganhou a sua primeira eleição e a segunda reeleição. O resto tudo você perdeu, Fernando Henrique. Você não ganhou mais nenhuma. Você está na mesma condição do Lula. O Lula, depois que elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, ele não ganha mais nada também. Então vocês dois foram enterrados politicamente no mesmo ano, juntos, das eleições de 2018. Ok, pessoal, até a próxima.